O Reino de Leão estava em plena expansão, e isso é algo que seus vizinhos do sul não podiam permitir. Abderramão III reuniu um dos maiores exércitos que a península havia presenciado nos últimos séculos, decidido a submeter definitivamente os leoneses. Ano 939 de 100, assim está a situação da península. Temos o Reino de Leão, o Reino de Navarra, o Condado de Castela, os condados catalães liderados pelo Condado de Barcelona e, por último, o Condado de Aragão, o mais importante da zona central dos Pirineus. E ao sul temos o Califado de Córdoba, que antes era, lembremos, um emirado, mas por diferenças e guerras com o resto do Islã, Abderramã III foi obrigado a proclamar seu próprio califado, centralizando todos os poderes políticos e religiosos de Al-Andalus em sua pessoa. E muito importante, tinha total liberdade para proclamar a Guerra Santa e assim o fez. Abderramão III proclamou a guerra religiosa contra o Reino de Leão e convocou todas as suas tropas, nos arredores de Córdoba, totalizando entre 30.000 e 100.000 homens. Provavelmente o tamanho real está muito mais próximo dos 30.000 do que dos 100.000. O objetivo desta nova campanha, chamada Campanha do Poder Supremo ou da Onipotência, seria a subjugação completa do Reino de Leão. Seja como vassalo ou como um estado que lhe pague um tributo anual. Pouco a pouco, a mancha cristã se havia estendido como uma praga. Desde a Batalha de Covadonga, a qual você pode conhecer no link que te deixo aqui em cima, até a atualidade, 29 de junho de 1939. O exército, liderado pelo próprio califa, partiu de Córdoba em direção ao norte. Nada nem ninguém os deteria. Eles estavam indo em direção à fortaleza de Simancas. O rei de Leão, Ramiro II, partiu rapidamente com um pequeno exército para Simancas, ao mesmo tempo que enviou mensageiros a todos os nobres do reino, assim como para Fernão González, conde de Castilha, e Garcia Sanches, rei de Pamplona. As tropas cristãs chegaram à cidade e enviaram uma vanguarda para tentar localizar o exército inimigo. Essa vanguarda consistia em um punhado de cavaleiros que se depararam com exploradores muçulmanos que tentavam localizar por sua vez as forças cristãs. Os exploradores leoneses deram meia volta e fugiram a galope, atraindo os cavaleiros inimigos. A intenção dos mouros era capturar um leonês vivo para interrogá-lo e assim descobrir o paradeiro do exército cristão. Eles se aproximaram demais das muralhas de Simancas e então foram alvejados por flechas pelos defensores cristãos. O líder dos exploradores foi feito prisioneiro e a partir daí descobriu-se a magnitude do exército inimigo. Finalmente, no dia 6 de agosto, Abderramã III cruzou com seus homens o rio e acamparam em frente a Simancas. A fortaleza era muito pequena para acomodar efetivamente todas as hostes cristãs, então eles tiveram que sair e se formar sobre o monte. As tropas cristãs estavam claramente em desvantagem numérica, mas tinham o apoio dos arqueiros das muralhas, e acima de tudo a segurança de que se algo desse errado, muitos poderiam se refugiar atrás das muralhas. Os muçulmanos içaram suas bandeiras e ordenaram o avanço. Logo começaram a ser alvejados pelos arqueiros cristãos, cuja missão era hostilizar e dizimar o máximo possível o avanço muçulmano. Mas realmente Ramiro II pensava que poderia ganhar a batalha? Não, ele apenas precisava de tempo. A infantaria leonesa se preparou, formou um muro de escudos e se preparou mentalmente para a árdua luta que estava por vir. As flechas cristãs continuavam caindo, mas mal faziam efeito entre a maré muçulmana e então soou a ordem. Os muçulmanos lançaram seu grito de batalha confiando em seu Deus e carregaram o morro acima. A cavalaria cristã era inexistente, enquanto a cordobesa havia ficado em reserva. Ele não pretendia carregar morro acima contra um exército inimigo tão reduzido, melhor guardá-la para um confronto de maiores magnitudes.
Os infantes cristãos lutavam como leões, sabiam que não precisavam ganhar a batalha, apenas precisavam ganhar tempo. Eles tinham a vantagem de que já era tarde e logo o sol se poria. Os arqueiros cristãos continuavam disparando rajada após rajada, até que se ouviu uma ordem e os sarracenos começaram a recuar lentamente. Os cristãos haviam salvado a vida. Durante os próximos 2 dias, chegaram os reforços cristãos. Chegaram primeiro os soldados de Pamplona e do condado de Castela, e mais tarde, reforços de Álava e Coimbra, incluindo muitos cavaleiros. O exército leonês era agora um exército que agrupava todos os reinos cristãos, com um único objetivo: acabar com os infiéis. O exército havia aumentado consideravelmente em número e, apesar de ainda estarem em inferioridade, agora sim eles poderiam vencer a batalha. Ao entardecer do dia 8 de agosto do ano 939 de Nosso Senhor, Abderramão lançou outra tentativa de desalojar os cristãos de La Loma. Agora sim, a cavalaria participaria. Os flancos de ambos os exércitos estavam cobertos por alas de cavalaria, enquanto o centro concentrava todas as tropas a pé. Os sarracenos começaram a avançar morro acima, com o objetivo de entrar em combate contra a infantaria cristã e... novamente avançando sob o fogo dos arqueiros cristãos. As alas de cada lado, por sua vez, lançaram-se ao galope uma contra a outra, resultando em uma cacofonia de choques de espada. Relinchos de cavalo, gritos de batalha e lamentos de dor. A infantaria sarracena finalmente lançou-se ao ataque contra os muros de escudos cristãos. O campo de batalha transformou-se em um banho de sangue. Os cristãos lutavam pela sua sobrevivência, os muçulmanos pela honra do califa e pela glória do seu Deus. A frente de batalha oscilava de um lado para o outro, sem que houvesse um claro vencedor. O desgaste era enorme, pois os muçulmanos estavam avançando em terreno inclinado, e se a batalha se prolongasse demais, ficariam exaustos. No entanto, aos poucos, os sarracenos começaram a ganhar terreno pelo centro inimigo, obrigando os cristãos a curvarem sua frente de batalha. Se continuassem pressionando e conseguissem quebrar a linha, dividiriam o exército inimigo em 2 e poderiam acabar com cada parte de forma individual. A superioridade numérica muçulmana ajudaria a vencer a batalha? No entanto, a cavalaria do califado era mais leve que a leonesa, então as alas começaram a ceder terreno perigosamente. Se as alas mouros caíssem antes do centro cristão se quebrar, os muçulmanos seriam então cercados. Percebendo a situação, o comandante Omeia decidiu que o melhor seria abandonar o encontro e retirar-se para o acampamento e assim debater a estratégia a tomar. Foi isso que eles fizeram. A batalha havia terminado. Abderramão então ordenou retornar a Córdoba, mas claro, se ele fizesse pelo caminho que tinha vindo. Poderia mostrar que havia sofrido uma derrota estrondosa e vergonhosa, por isso decidiu dar um desvio e atacar vilas cristãs para saqueá-la. Grande erro. Ramiro II hostilizou de forma ininterrupta as hostes inimigas, que não se sabe por quê. Iam direto para um desfiladeiro de algum ponto de Soria, provavelmente perto da localidade de Os de Arriba. Ao chegar, as tropas do califado se formaram em coluna e começaram a se adentrar por este estreito passo. O que aconteceu? O que se poderia esperar após essa decisão? Muito parecido com o que aconteceu na Batalha de Roncesvalles contra os francos de Carlos Magno, cujo vídeo você pode ver clicando no link que aparece na parte superior da tela. As tropas da coalizão cristã se posicionaram nas bordas do desfiladeiro, enquanto a cavalaria liderada por Ramiro se preparava para atacar a retaguarda inimiga. Formou uma frente compacta com os cavaleiros mais pesados à frente, de forma que o impacto fosse devastador. Se conseguissem destruir a retaguarda e colocá-la em fuga, os muçulmanos se precipitariam no desfiladeiro e se esmagariam uns contra os outros. A uma ordem, a cavalaria do rei abaixou as lanças e esporou suas montarias. A armadilha havia começado. A força montada carregou contra os inimigos, causando pavor entre eles, pois não esperavam que naquele momento uma força de cavalaria pesada os atacasse.
Justo naquele momento em que estavam mais fracos, a onda de choque parecia uma onda. O impacto se propagou pelas tropas de retaguarda, alertando a todos os infiéis de que uma ameaça espreitava por trás. Dezenas de guerreiros caíram sob o peso dos cavalos, espetados pelas lanças ou com estocadas das longas espadas dos cavaleiros. Então, como se não bastasse, o topo das colinas que ladeavam o desfiladeiro começou a se povoar de figuras. Os infantes e arqueiros cristãos, fossem eles leoneses, castelhanos, pamploneses ou voluntários, de qualquer ponto da península, apareceram no desfiladeiro, prontos para a batalha, clamavam por sangue. Os arqueiros abriram fogo, lançando salvas de flechas uma após a outra, alvejando os sarracenos, que pouco podiam fazer para se defender. Os projéteis de ambos os lados. Curiosamente, a parte do exército do califado, que não era totalmente leal a Abderramão III, estava à frente e conseguiu escapar da emboscada sem nenhum arranhão. Curioso, após várias salvas, a infantaria cristã carregou o morro abaixo de ambas as colinas, esmagando os infiéis no centro. Claro, outro destacamento de infantaria bloqueou o caminho do desfiladeiro à frente, de forma que a armadilha estava fechada. Só restava matar. Os gritos de agonia ressoavam por todo o desfiladeiro. O ar não corria e o fedor se acumulava, o mesmo fedor de sempre. Cheiro de sangue, vômito, fezes e urina. Uma leve nuvem de poeira se levantou, dificultando a respiração dos homens que ali combatiam. Pouco a pouco, o cerco se fechava e os muçulmanos já tinham que lutar amontoados, costas com costas, sem espaço para manobrar. Foi um massacre. Milhares de muçulmanos morreram no desfiladeiro, além das centenas que morreram em Simancas e na perseguição até aquele momento. Toda a retaguarda foi massacrada e parte do exército conseguiu abrir caminho à espada e escapar do massacre, incluindo o califa. O rei Ramiro ordenou que não perseguissem o inimigo e contentar-se com suas conquistas. Haviam conquistado diversos estandartes do califato e dizimado o inimigo, além de humilhar o próprio califa. Abderramão III retornou a Córdoba e imediatamente crucificou 10 oficiais dos soldados que haviam abandonado a batalha no desfiladeiro. Queria demonstrar que quem o desobedecia cometia pecado, pois lembremos que o califa, além de governante, é como o papa para os cristãos. O líder religioso, além disso, decidiu remodelar a organização do seu exército e compreendeu que nem sempre era benéfico ter um exército grande, mas muitas vezes era melhor ter um profissional e bem treinado. Além disso, a cavalaria seria, em sua quase totalidade, cavalaria leve. Por parte do Reino de Leão, o rei Ramiro II se autoproclamou Rex Imperator, mais para o lado da propaganda do que para o mundo terreno, pois não provocou nenhuma mudança em seu reino. Os cristãos estavam em celebração, pois haviam conseguido derrotar juntos um exército inimigo superior em número. Não apenas derrotado, eles o haviam dizimado e humilhado. Além disso, o Reino de Leão anexou o Vale do Rio Tormes, enquanto o Condado de Castela integrou Sepúlveda. Os muçulmanos apelidaram Ramiro II de Leão como o Diabo de Leão, por sua ferocidade no campo de batalha. 2 anos depois, no ano 941 d.C., o Califado de Córdoba e o Reino de Leão assinaram a paz. Não seria uma paz duradoura, mas pelo menos permitiria aos dois lados se recuperarem das perdas. Aqui termina o vídeo de hoje. Um cumprimento de força e honra.